Então nós estamos retornando ao nosso trabalho desse treinamento periódico que acontece a cada 2 anos, bienal, conforme a legislação. Então, o trabalho em altura está lá regulamentado pela NR 35, como os senhores sabem, aonde nós já estamos hoje na 1, 2, 3, 4, 5, 6, na 7ª alteração e publicação dessa norma, aonde a última vez foi em 28 de dezembro de 2023, que não faz nem um ano, e foi publicada no Diário Oficial da União no dia 29 de dezembro de 2023. Então ela tem lá o objetivo, o campo de aplicação, já falamos, as responsabilidades, destacamos muito bem ontem, tanto responsabilidades da organização, que é exatamente o empregador, como tem responsabilidades para o cumprimento desta norma o trabalhador. Depois vem a parte de autorização, capacitação e aptidão, lembrando que dentro da aptidão eu questiono que os senhores já sabem, o ASO, o Atestado de Saúde Ocupacional do trabalhador que vai trabalhar em altura, tem que estar atualizado, aonde exatamente na conversa lá com o médico do trabalho, se esse profissional vai trabalhar com altura, vai trabalhar em altura, aonde o perigo é a altura e o risco é a queda, há de colocar essa situação para o médico, para ver se não tem o senhor trabalhador alguma fobia. Então, é necessário que os senhores estejam aptos para o trabalho em altura. O médico vai examinar. Os senhores não podem entrar em pânico quando tiver acima dos 2 metros. Imagine acima de 30, 40 metros. Mas essa é uma responsabilidade exatamente lá do SESMIT e o médico que vai atestar. Também cabe ao trabalhador que, se sentir com algum problema com respeito à altura, ele comunique imediatamente o seu supervisor imediato. Nessas atividades que eu trabalhei, teve situações que o procedimento da empresa, trabalhando embarcado, muitas vezes em trabalhos em altura sobre o mar, em outras atividades, nós fazíamos diariamente a medição da pressão. Muito bem. Então, dentro ainda dessa explanação, tem lá o planejamento e a organização do trabalho em altura, que eu já deixei bem claro da importância de se fazer a análise de risco antes de começar o trabalho em altura, para identificar os perigos. Insisto
além do perigo à altura, existem outros perigos associados, como no caso do eletricista, que é exatamente o perigo da tensão elétrica. Que fique bem claro isso. Ainda outros que podem estar associados. Perfeito. E é necessário que seja feita a análise de risco. Como eu falei ontem, daí é que se vai identificar quais são os EPIs, quais vão ser os EPCs e os procedimentos que têm que ser utilizados como uma forma de prevenção. Todos esses esforços de identificar os perigos, os riscos, os procedimentos, é exatamente o que eu chamo a ativação da percepção do risco do trabalhador. Porque eu, engenheiro Vilmar, defendo que o trabalhador que tenha a sua percepção de risco ativa não vai se envolver e nem cometer, provocar acidentes. E também defendo que o acidente, ele pode ser evitado. O acidente tem lá a sua causa raiz. Quando o sinistro acontece, muitas vezes é porque nós não conseguimos lá na análise preliminar de risco identificar o perigo que se materializou e acabou tendo como consequência o acontecimento do acidente. Bom, nesse comentário nós vamos chegar no que é motivo para a nossa conversa, que é o fechamento da parte de proteção, aonde a norma, lá em 35.6, chama Sistemas de Proteção contra Quedas, que tem uma sigla SPQ. Então, o SPQ, que é o Sistema de Proteção contra Quedas, eu desenvolvi essa arte, que é da minha autoria, que tem meus direitos autorais, e eu vou abordar dentro do SPQ, que é o Sistema de Proteção contra Quedas, abordar o Sistema de Proteção Coletiva contra quedas e o Sistema de Proteção Individual contra quedas. Então vejamos o que diz a legislação. 35.6 Sistema de Proteção contra Quedas, SPQ. 35.6.1 é obrigatório a utilização de SPQ, que é Sistema de Proteção contra as Quedas, sempre que não for possível evitar o trabalho em altura. 35.6.2 O SPQ, que é o Sistema de Proteção contra Quedas, deve a. Ser executado a tarefa a ser adequado à tarefa a ser executada.
B. Ser selecionado de acordo com a análise de risco. Coloco sempre em destaque a análise de risco. C. Ser selecionado por profissional qualificado ou legalmente habilitado em segurança do trabalho. Então, eu sou engenheiro de segurança do trabalho, legalmente habilitado em segurança do trabalho. D. Ter resistência para suportar a força máxima aplicado prevista quando de uma queda. Atender às normas técnicas nacionais ou, na sua inexistência, as normas internacionais aplicáveis vigentes à época de sua fabricação e construção. F. Ter todos os elementos compatíveis submetidos a uma sistemática inspeção. Então, no decorrer desse nosso trabalho, eu vou apresentar o cinturão de segurança, que é o chamado centro de segurança. Vamos apresentar uma linha de vida. A linha de vida pode ser horizontal, pode ser vertical. E nós temos aqui nessa arte, nós temos aqui um plano elevado a 7 metros de altura, aproveitando a arte, apresentando essa primeira parte. Nós temos aqui esse profissional que vai acessar essa passarela, aonde essa passarela tem a sua proteção coletiva aqui, que é um guarda-corpo, com na base, como vocês podem ter observado, se coloca na prática uma tábua, aproximadamente de uns 25 centímetros, 1 polegada de espessura, ou mesmo um madeirite, né? Dependendo da situação. Exatamente para não cair material ou ferramentas aqui na parte inferior. Mas o destaque aqui é exatamente para o sistema de proteção contra quedas. Então, ele está subindo aqui na escada e nessa escada já tem uma observação que muitas vezes é questionada por mim em trecho de obras: qual é a melhor inclinação de colocar a escada. Existem normas exclusivamente só para a escada. Se não me falha a memória, a ABNT, artigo 5490, que fala lá sobre as escadas. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que 75 graus é exatamente a melhor posicionamento da escada com relação à base. E que a parte da escada aqui passe, depois que ela encostar, passe mais ou menos 1 metro. Aí a escada está bem posicionada. Já falei ontem que o piso, o chão, sobre a colocação da escada, atende perfeitamente, tem consistência, não vai ceder
Então, nessa primeira parte da arte, a escada está posicionada corretamente 75 graus, e ela está passando 1 grau, 1 metro, aqui da plataforma de trabalho. Então, nesse caso, o nosso profissional aqui, ele está utilizando uma linha de vida vertical, aonde ele utiliza a suportação dela na escada. Então, os senhores devem estar observando que ele também está utilizando o trava-queda, que nós vamos, que é faz parte do sistema de proteção individual contra quedas, e de forma que ele está perfeitamente aqui dentro das conformidades, né? E ele vai acessar e vai trabalhar em altura. Aí é uma situação que ele está trabalhando a 7 metros de altura. Então ele acessou numa escada, levava consigo exatamente o cinto de segurança, como o senhor deve estar vendo aqui. O cinto de segurança já é do conhecimento dos senhores. Já falei que quando vestir o cinto, ele tem que se adequar a seu corpo, nem ficar muito apertado e nem muito frouxo. Deixar uma uniformidade, porque no caso de uma queda, todo o impacto vai se distribuir uniformemente. Então, ele está trabalhando lá em cima, lá em um determinado local dessa passarela de trabalho, existe uma linha de vida horizontal, aonde ela pode ser acessada por mais de um trabalhador. Então esse trabalhador está com seu cinto de segurança, como os senhores estão vendo aqui, aonde se destaca as partes principais, o próprio cinto, como os senhores estão vendo, que é o A, representado pela letra A. Nós temos o B, que é o famoso talabarte, já do conhecimento dos senhores. Essa parte aqui é exatamente a garra do talabarte, Na sequência eu vou mostrar. Os senhores têm que ter, existe um termo, um trecho, com todo respeito, todos que estão no trecho, acredito que todos, não interessa qual seja a sua formação profissional, o seu grau de doutoramento, mas em trecho de obra é pior. Isso não é pejorativo, é exatamente a forma, diria assim, amorosa de se tratar. Então, o peão de trecho tem a manha. Quando vocês forem apertar a garra do talabarte, vocês vão encontrar o melhor ponto para abrir a garra. Como vocês já trabalham há muito tempo com o
talabarte, que tem lá no final a garra, você já facilmente abre e fecha essa garra, desde que os senhores pressionem na posição correta, aonde se faz o menor esforço. Muito bem. O C já é o trava-queda, com a letra D representando o absolvedor de energia. Porque nessa discussão, vou continuar lendo, e a legislação vai dizer que quando esse trabalhador cair, como está o desenho aqui, ele vai ficar suspenso. E a legislação manda que ele pode ficar submetido a esse impacto da força de 6 kN. Depois nós vamos transformar 6 kN para ter uma ideia em kgf. Os senhores vão ficar surpresos o que representa 6 kN em kgf. Nessa arte aqui, nós temos em destaque que quando for dimensionado a linha de vida, que se deve ter o maior cuidado, que tem que ser feita pelo profissional que vai exatamente ser responsável, inclusive com o ART, com os cálculos, com memória de cálculo, com tudo que possa realmente dar a garantia que vai suportar o impacto da queda, tanto o cabo de aço, se estiver usando cabo de aço, ou uma corda, que não é qualquer corda, tem lá a especificação. E nesse ponto aqui é extremamente sensível, que é o que nós chamamos aqui ancoragem. Então nós temos uma linha de vida horizontal com os pontos de ancoragem. Quando essa linha de vida o trabalhador despencar, quando ele cair, a linha de vida vai formar, vai selar. Então, o trava-queda e o absolvedor de energia vai ter lá o seu comprimento, de forma que, quando ceder tudo, tem que ficar mais ou menos 1 metro de distância para o piso, porque senão não haveria sentido ter a linha de vida, porque o profissional despencou lá de cima, caiu, mesmo com cinto de segurança, mesmo com o talabarte, com linha de vida, mas como não foi dimensionada de forma correta, ou houve algum erro, esse profissional pode ter um impacto com o nível inferior. Isso não pode acontecer. Bom,
vamos continuar vendo o que diz a legislação. 35.6.3. A seleção do SPQ, que é Sistema de Proteção contra Quedas, deve considerar a utilização A. de Sistema de Proteção Coletiva contra Quedas, que é o SPCQ. SPCQ, já foi falado. B. de Sistema de Proteção Individual contra Quedas, o SPIQ. Nós já falamos que aqui o representante dele é exatamente esse cinto de segurança, ou cinturão de segurança. Ainda comentando o B, de Sistema de Proteção Individual contra Quedas, o SPIQ, nas seguintes situações: na impossibilidade de adoção de sistema de proteção contra quedas. Na impossibilidade de adoção do sistema de proteção coletiva contra quedas. Então, é mais, diria assim, interessante se colocar um SPCQ, que é um sistema de proteção contra quedas coletivas, né? Agora, não tem, se usa o SPIQ, que é o sistema de proteção individual contra quedas. 2. Sempre que o SPCQ, que é o sistema de proteção coletiva contra quedas, não ofereça completa proteção contra o risco de queda. Então, mesmo que se esteja utilizando o SPCQ, que é o Sistema de Proteção Coletiva contra Quedas, mas se esse sistema não oferecer a completa proteção, tem que se utilizar o SPIQ, que é o Sistema de Proteção Individual contra Quedas. E se utiliza também esse sistema, lá no 3, para atender situações de emergência. Então, gostaria que os senhores dessem uma linha divisada para a gente dar sequência a essa parte que eu acho de muito importância para relembrar os senhores da importância da linha de vida, tanto da linha de vida vertical, como da linha de vida horizontal, como do cinto de segurança. Os senhores observem aí uns 2 minutos.
Então, dando sequência, 35.6.3.1. O SPCQ, que é o Sistema de Proteção Coletiva contra Quedas, deve ser projetado por profissional legalmente habilitado. Então, é exatamente o cuidado de se ter o cabo de aço ou a corda dentro de um cálculo que suporte a carga de impacto quando o trabalhador despencar. 35.6.4. O SPIQ, que é o Sistema de Proteção Individual contra Quedas, pode ser de restrição de movimentação, de retenção de queda e de posicionamento no trabalho ou acesso por cordas. Então, é interessante que eu coloque como destaque aqui o trava-queda. Então, você está trabalhando numa passarela como essa e muitas vezes você caminha num sentido, caminha no outro, mas aqui na frente tem o abismo. Mas você não consegue ir mais na frente porque o trava-queda, você já sente o trava-queda. É exatamente uma restrição de movimentação. E ainda o trava-queda faz a retenção da queda, né? De forma que todos esses detalhes são pensados. 35.6.5. O fabricante ou importador de equipamento de proteção individual, EPI, deve disponibilizar informações quanto ao desempenho dos equipamentos e os limites de uso, considerando a massa total aplicada ao sistema, trabalhador e equipamentos, e os demais previstos no item 35.6.11, que ele fala, 35.6.11, que ele fala exatamente aqui da legislação. Quando eu vou lá para 35.6.11, ele está se referindo à análise de risco prevista nesta norma, deve considerar para o sistema de proteção individual contra quedas o seguinte aspecto: A, que o trabalhador deve permanecer conectado ao sistema durante todo o período de exposição ao risco de queda. Então você está lá com o talabarte, você se movimenta, você faz seu trabalho, mas você está sempre garantido, né? Garantido que você está conectado a uma ancoragem, que a ancoragem, uma linha de vida que está ancorada, que foi feito um cálculo, não vai arrancar o parafuso ou o dispositivo que foi colocado aqui, está garantido pelo profissional habilitado. Então, é uma garantia que você está sempre seguro de onde está. Também é pensado na distância da queda livre, que é o OB, o fator de queda, que é um cálculozinho que tem lá sobre esse fator de queda. D, a utilização de um elemento de ligação que garanta o impacto no máximo de 6 kN, seja transmitida ao trabalhador
quando da retenção de uma queda. A utilização de um elemento de ligação que garanta que o impacto de no máximo 6 kN seja transmitido ao trabalhador quando da retenção de uma queda. É esse exemplo aqui. O elemento de ligação, que é lá o nosso amigo trava-queda com absorvedor de energia, que vai garantir que não passe mais de 6 kN para o trabalhador que caiu. Agora, 6 kN, na verdade, quando se faz a conversão para quilogramas força, impacto, pessoal, 611,8 kgf é o impacto. Tá aí a responsabilidade desses cálculos. A zona livre de queda e todos os elementos aqui foram calculados exatamente para dar a garantia que esse trabalhador vai ficar suspenso, né? Esperando lá o seu socorro. – 35.6.6 devem ser efetuadas inspeções inicial, rotineira e periódica do SPIQ, observadas as recomendações do fabricante ou projetista, recusando-se os elementos que apresentem defeito ou deformações. Então, pessoal, cinto de segurança, linha de vida, todos esses materiais utilizados no trabalho em altura, eles têm, como a norma está falando aqui, eles têm logo, tanto quando receber, né, devem ser efetuadas inspeções inicial, recebendo lá do fabricante, rotineira e periódica, e observar as recomendações do fabricante. Então você não pode pegar o cinto de segurança e esquecer ele, deixar ele em qualquer canto. Tem que haver exatamente a inspeção rotineira e periódica para saber se ele não está apresentando alguns pontos, algumas costuras soltas, alguns rasgões, porque o profissional trabalhando em altura tem pedaço de ferro, tem ponta de ferro, ele pode cortar o cinto de segurança, romper uma sequência de pontos. Então é necessário que seja observado essa inspeção rotineira do cinto de segurança. 35.6.6.1 A inspeção inicial é aquela realizada entre o recebimento e a primeira utilização do SPIQ. Pelo fato de você ter comprado um cinto de segurança, ou qualquer componente que vai ser utilizado no trabalho em altura, os senhores não podem dar como tudo ok. Você tem que examinar. É o que a norma orienta. – 35.6.6.2 A inspeção rotineira é aquela realizada antes do início dos trabalhos. Então você vai fazer um trabalho em altura,
Muitas vezes há empresas que não utilizam muito trabalho em altura, que guardam o cinto de segurança, muitas vezes não sabem nem onde está o cinto de segurança, só se lembra do abençoado do cinto quando vai ter o trabalho em altura. Então, antes de começar, tem que fazer a inspeção do cinto. E que inspeção você vai fazer? Vocês observaram que o fabricante orienta. E eu já orientei os senhores que o fabricante tem a obrigação de dar todas as informações sobre os EPIs. 35.6.6.3. A inspeção periódica deve ser realizada no mínimo uma vez a cada 12 meses. Quer dizer, não é para esquecer o cinto de segurança, não. A empresa faz 2 anos que não trabalha em altura. E onde é que está o cinto? Aí corre todo mundo procurando o cinto de segurança. A cada 12 meses, esse cinto de segurança tem que passar por uma inspeção. Podendo o intervalo entre as inspeções ser reduzido, em função do tipo de utilização, frequência de uso ou exposição a agentes agressivos. 35.6.6.4. Devem ser registradas as inspeções iniciais, periódicas e aquelas rotineiras que tiveram os elementos SPIQ recusados. 36.6.5. Os elementos do SPIQ que apresentarem defeitos, degradação, deformações ou sofrerem impactos de queda devem ser inutilizados e descartados, exceto quando a sua restauração for prevista em... Bom, se o sujeito caiu, Talabarte aqui protegeu ele. O que é que diz a norma? Os elementos de SPIQ que apresentarem defeitos, degradação, deformação. Ele não tinha defeito de degradação e de deformação. Agora, ele sofreu um impacto, porque o nosso amigo aqui caiu. Ele protegeu. Então esse não pode ser mais utilizado. A norma diz. Mas tem as pessoas, mas ele não está novinho. Pelo amor de Deus, vamos atender o que diz a legislação? Os elementos do SPIQ que apresentarem defeito, não tinha nenhum defeito. Degradação também não tinha. Deformações também não tinha. Ou sofrerem impactos da queda, devem ser utilizados e descartados. Então, houve a queda. Então o Talabarte aqui já não é mais para ser utilizado. Acho que foi claro nesse aspecto, né? 35.6.7. O SPIQ deve ser selecionado de forma que a força de impacto transmitida ao trabalhador seja no máximo de 6 kN, quando de uma eventual queda. 6 kN equivale, no que é mais conhecido pela gente, em 611,8 kgf. E fique claro esse valor. 35.6.8. Os sistemas de ancoragens destinados à restrição de movimentação devem ser dimensionados para resistir à força que possam vir a ser aplicadas. Como eu disse, restrição a movimento. Vai, não deixa.
35.6.9. No SPIQ, a retenção de queda e no acesso por corda, o equipamento de proteção individual deve ser o cinturão de segurança tipo paraquedista. Então, o cinturão, que é esse aqui, que é o cinto de segurança tipo paraquedista, é por excelência, como diz aqui em 35.6.9.1, o cinturão de segurança tipo paraquedista, quando utilizado em retenção de queda, deve ser conectado pelo seu elemento de engate para retenção de queda indicado pelo fabricante. Em 35.6.9.1.1, quando utilizado para retenção de queda, o cinturão de segurança tipo paraquedista deve ser dotado de talabarte integrado com absorvedor de energia. É o que eu coloquei aqui. Está aqui o talabarte, né? Ou seja, o trava-queda, né? O talabarte, no caso aqui é o talabarte. Aí o talabarte tem que estar integrado com o absorvedor de energia, que é exatamente para amenizar ou absorver o impacto. 35.6.10. A utilização do sistema de retenção de queda por trava-queda deslizante guiado deve atender a recomendações do fabricante a partir do que se refere. A compatibilidade do trava-queda deslizante guiado com linha de vida vertical. Aqui já é uma situação, né, de aplicação nesse caso aqui. B. Ao comprimento máximo dos extensores. Em 35.6.11, a análise de risco prevista nesta norma deve considerar, isso já foi falado naquela vez que eu vim para cá. Vamos para frente, já falando do 35.6.11. 35.6.11.1.1. O talabarte, exceto quando especificado pelo fabricante, é considerado suas limitações de uso, não pode ser utilizado. Conectado a outro talabarte, elemento de ligação ou extensor, com nós ou laço. Bom, eu fiz questão de apresentar e mostrando a norma exatamente para que se tenha a prova cabal do que a legislação está solicitando, que seja exatamente cumprida, né? Então, dentro de uma situação prática, o cinto de segurança, que eu já considerei como diria assim, o talabarte aqui, é o cordão umbilical que lhe garante a vida. Então, todo esse cinto de segurança, ele tem que ser guardado, inspecionado, verificado, ele não pode ser esquecido. Quando for vestir o cinto de segurança, ajustar bem o cinto de segurança, como eu já falei e insisto, que é para o cinto de segurança não incomodar, porque você vai trabalhar horas e horas, dias e dias, meses e meses, utilizando o cinto de segurança.
Então, ele tem que ficar confortável e bem ajustado a seu corpo. E destaquei a importância da ancoragem, destaquei no caso que haja uma queda, esse profissional vai ficar suspenso, aguardando o primeiro atendimento médico. Mas, com certeza, com vida, graças a Deus, porque estava tudo bem dimensionado, a linha de vida estava com o cabo de aço certo, ou a corda certa, as ancoragens estavam atendendo, porque foram dimensionadas e calculadas pelo profissional habilitado. Agora, os senhores tenham todo cuidado. A norma está orientando e é da responsabilidade. Lembra das responsabilidades? Que toda essa conversa que eu falei aqui é uma exigência de legislação. E a organização tem que proporcionar isso ao seu trabalhador. E seu trabalhador tem que cumprir exatamente a boa utilização, todo o procedimento qual ele foi orientado para trabalhar, também faz parte das responsabilidades do trabalhador.